E aí, tocar com ou sem espaleira? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que tem dominado a internet nos meios violinísticos e violísticos também. E é um assunto que tem rendido muito debate e a ideia desse nosso vídeo é mostrar pontos positivos e negativos de cada uma das técnicas e por que às vezes você que toca sem espaleira tem dificuldade de tocar com espaleira e você que toca com espaleira tem dificuldade de tirar e se sente inseguro para tirar. Vamos lá? Bom, para a gente começar a falar sobre o assunto, eu vou usar esse violino sem espaleira e eu vou chamar reforço. Vem pra cá, Sarinha. Uma salva de palmas pra Sara. Uhul! É isso aí. A Sara vai exemplificar pra nós alguém que toca com espaleira. Você toca com espaleira, né? Isso. Ela toca com espaleira. Então vai ser legal porque ela vai falar um pouco da percepção dela, vai sentir um pouco e a gente vai debater sobre as diferenças da técnica. Nossa ideia aqui, Sarinha, não é falar se um é melhor do que o outro, sabe? Tipo, se tocar com espaleira é melhor, tocar sem espaleira é melhor, não é essa a questão. A gente não vai fazer esse juízo de valor. A gente vai mostrar a diferença entre um jeito de tocar e outro. Então vamos lá, posiciona o violino aí. Vou pedir para você virar um pouquinho para cá, para lá. Isso, de costa. A ideia de quem usa a espaleira é que a espaleira seja um apoio para o ombro, certo? A justificativa de usar, o motivo de usar a espaleira é segurar o violino aqui de modo que você não precisa usar a mão, certo? Você dá conta? Sim. Aí, ó, é isso aí. A ideia é exatamente essa. Então, para efeito de técnica, a grande justificativa é a mão fica completamente solta porque o violino está sendo segurado aqui pela espaleira no ombro. Né? E você sente isso, Sara, quando você toca? Sua mão fica mais solta? Sim. Fica? Uhum. E quando você experimentou tocar sem espaleira ali? Ah, dá um desespero. Dá né? um Parece desespero. que vai cair o violino. Dá o desespero, parece que vai cair o violino. É essa sensação. E isso acontece por um motivo. O motivo é, o jeito de tocar com espaleira, a função dos dedos é completamente diferente entre uma técnica e outra. Se você reparar o jeito que ela pega no instrumento e reparar o jeito que eu pego no instrumento, você vai ver posições diferentes no dedão. Mostra lá, Sarinha, o dedão. Ó, o dedão dela está mais de lado que o meu está mais embaixo. E você vai reparar que a base do dedo dela, ó, vira para frente aqui, ó, isso. A base do dedo dela está encostada aqui e a minha não está. Então existem diferenças na forma de pegar, na forma como a mão funciona. E a gente vai falar especificamente sobre cada diferença. Então, ponto a ponto das diferenças que eu acho que são mais relevantes do uso da espaleira e do não espaleira. Vamos lá, primeiro ponto é como você segura o instrumento. Quando você usa espaleira, você segura com o ombro. Mostra o ombrinho. Aí, ó. Então você segura o violino completamente aqui, né? Quando você não usa a espaleira, o violino não encosta no ombro. Então se você der uma olhada aqui, ó, meu violino, ele não encosta aqui no ombro. Então ele precisa estar totalmente apoiado aqui, encosta na clavícula, e quem segura o violino é a mão, né? Então você tem um apoio aqui que vai misturar dedão, às vezes vai vir a base do indicador aqui e às vezes o próprio dedo, dependendo do que você for fazer. Mas sempre gira em torno dessas três coisas, né? Que é a clavícula encostada e você só apoia o queixo aqui em cima sem fazer força nenhuma. Mas se eu soltar a mão aqui, ele cai mesmo, porque a ideia não é ficar pressionando aqui, né? Porque eu não tenho, senão levantaria muito aqui assim, ficaria desse jeito, né? Então a ideia é você realmente segurar a ponta, equilibrar o violino aqui na ponta pela mão esquerda, né? Então essa é a principal diferença da forma como você segura. Isso significa que se eu der o violino para ela sem espaleira e ela tentar segurar e posicionar a mão esquerda dela com o dedo aqui do lado, sem a espaleira, o violino vai fazer isso aqui, né? Então isso é uma diferença. Por isso que às vezes eu perguntei para ela, e aí, o que você sente quando você está sem espaleira? Desespero. É por isso, é porque é o jeito diferente de posicionar a mão, né? Um jeito diferente de técnica. Segundo ponto é a base do indicador. Vamos fazer umas mudanças de posição aqui para a galera ver? Então vamos lá, posiciona aí. Tá, quando você toca na primeira posição, e aí foi uma das primeiras coisas que eu mostrei, que ela encosta a base do indicador aqui, né? Isso porque essa base do indicador acaba sendo um apoio também. Apesar que quando você está com a espaleira, você pode ter isso aqui mais solto, né? Mas você sente que está leve aqui no indicador? Tranquilo, né? Beleza. Isso vai proporcionar para ela
poder mudar, subir e descer de posição tranquilamente. Olha lá, ela vê que ela movimenta, né? E o dedo aqui do lado, o dedão sempre de lado, né? Fica assim. Agora, se eu tentar fazer isso aqui, eu até consigo subir. Ó, até consigo subir e descer, mas eu não conseguiria fazer um vibrato, por exemplo, com a base do indicador presa. Por quê? Porque senão o violino, a minha mão não se mexe. O que eu tenho que fazer? Eu que estou sem espaleira. Eu tenho que soltar a base do indicador, ó, para eu conseguir fazer o vibrato. Então, quando você toca com espaleira, às vezes essa base ela fica mais encostada no braço, né? Você desencosta para fazer alguma coisa, não? Não, né? Fica sempre encostadinha ali, né? Agora, quando eu tocando sem a espaleira, essa base ela é móvel. Então, por exemplo, quando eu precisar dela para mudar de posição, eu uso ela. Aí se eu vou fazer vibrato, eu tiro e vibro. Então ela encosta no braço para fazer alguma coisa, depois para fazer o vibrato ela sai, aí encosta para voltar, aí para fazer o vibrato ela sai. Então essa base do indicador aqui, ó, ela não fica fixa, ela acaba ficando móvel e ela se movimenta de acordo com a necessidade. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Terceira diferença de um para o outro é a inclinação do violino. Essa é uma diferença importante, parece bobeira, mas é importante. Por quê? Porque quando ele está no pescoço e você está sem espaleira, dependendo do ângulo que você fizer no violino, ele vai escorregar, você vai sentir que ele vai querer cair. Então, se você olhar o jeito que ela coloca o violino, como o violino fica com a espaleira, ele fica um pouco angulado, né? Ele fica ali, assim, para baixo. Se eu quiser fazer o mesmo ângulo aqui, né? Porque, pô, eu toco com a espaleira há muito tempo, eu vou tirar, aí eu vou querer que o violino fique meio parecido, né? Se eu fizer isso aqui, ele não encaixa e ele vai querer ficar escorregando aqui, ó. Então o violino vai ficar um pouco mais em cima e talvez um pouco mais reto aqui, tá vendo que ele não fica tão assim, né? Ele fica um pouco mais na horizontal. Então é uma diferença significativa, principalmente no que diz respeito depois ao ângulo das cordas. Por quê? Porque quando eu estou assim, eu sinto o meu braço direito fazer uma coisa. Quando eu estou assim, eu preciso de mais espaço, né? Eu vou andar um pouquinho mais para cá. Então muda um pouquinho os ângulos e aí talvez no começo você tenha um pouco de dificuldade, por exemplo, de acertar as cordas, o que é uma dificuldade meio grave, né? Então a grande questão é que se eu tentar copiar o que ela está fazendo aqui, de deixar o violino um pouco mais angulado, eu vou ter que fazer um pouco de força com a mão, assim, e ele vai querer cair aqui, ó. E aí eu vou acabar fazendo força desnecessária. E como a ideia de tocar sem espaleira é não fazer força, com espaleira também, mas o principal justificativa de quem tira a espaleira é não tensionar nada, o ideal é que você aceite o ângulo do violino um pouco mais na horizontal mesmo, sem fazer isso aqui para evitar que ele caia. Então agora nós vamos fazer um teste, eu vou te dar o violino sem espaleira e você vai me dar o com espaleira. E, bom, eu vou começar então esse exercício, eu vou posicionar o violino aqui, eu toco há bastante tempo sem espaleira já, e eu vou falar qual que é a minha sensação aqui, né? Quando eu ponho a espaleira, a primeira coisa que eu sinto é a diferença aqui nos ângulos, né? Que foi o que eu falei, a inclinação por ser diferente, eu sinto que isso aqui fica um pouco apertado, principalmente se você for meio barrigudinho, você fica raspando aqui na pança, né? Então a diferença de ângulos para mim faz muita diferença, assim, a diferença faz muita diferença. Por quê? Porque eu já acostumei com o violino mais assim, né? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu sinto, no meu caso, é que a primeira coisa que eu faço é pressionar o ombro aqui, ó. Né? Isso me incomoda um pouco. Hoje, como eu já acostumei a tocar sem, isso pra mim é um negócio que me incomoda. Então eu sinto que tem um objeto esquisito aqui, então não é uma sensação muito agradável pra mim, que já toca sem espaleira há bastante tempo. E você, Sarinha? Sem espaleira, o que você sente? Eu sinto que falta apoio pra tocar mesmo, até pra mudança de posição. Acho que traz bastante dificuldade. Acaba trazendo essa falta de confiança, né? Parece que o violino vai cair. Então é bem desconfortável. Então você vê que não é uma questão de, às vezes, se é melhor ou se é pior. Como ela já se acostumou a tocar com espaleira, quando ela tira, ela se sente desconfortável porque o jeito que ela pega o instrumento não favorece tocar sem espaleira. E eu, exatamente o contrário, como eu já me acostumei a tocar sem espaleira, eu sinto algumas coisas quando eu coloco
que me dão a sensação de que eu tô meio amarrado, assim. Então tá sobrando alguma coisa aqui no meu pescoço que não tá legal. Então, de um jeito ou de outro, você se sente desconfortável. E isso por quê? Porque você pode fazer a opção por tocar com ou por tocar sem. Isso daí é uma escolha muito pessoal. Os motivos que me levaram a tirar são completamente pessoais e os resultados são consequência da forma com que eu estudei. E o importante é isso, é que cada jeito, né, tem a sua técnica. Você tem uma pegada, tem que mudar a pegada, tem que mudar a posição da mão e isso leva um pouco de tempo. Então é uma escolha que você tem que fazer com bastante consciência. E você, é do time com espaleira ou sem espaleira? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber de qual time você é e manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, para os amigos, para que eles vejam a diferença entre uma coisa e outra. E fica com Deus, né? Tchau!